Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra usar nos comentários dos vídeos e chats das lives. Você também pode contribuir com as produções do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Bebam água. Recados dados, muito obrigado a todos os membros aqui do Caldeirão Furado, muito obrigado a todos vocês que utilizam o botão valeu, vocês fazem toda a diferença, e também quem manda as perguntas pro Papo Furado colaborativo. Um grande abraço porque vocês são irados. Se existem artefatos envoltos em tantos mistérios e perguntas sem respostas, com certeza são as varinhas. Existe até um ramo específico para o estudo de varinhas, conhecido como varinhologia. Os estudiosos dessa área, como Garrick Ollivander ou Olivaras, tentam encontrar respostas através de experiências para o comportamento apresentado pelas mais diversas combinações de madeiras e núcleos mágicos utilizado na confecção de varinhas. Mas não somente a madeira e o núcleo da varinha importam. O caráter do bruxo que a empunha também faz toda a diferença. Isso faz com que o comportamento das varinhas sejam tão únicos. Além disso, existe uma varinha ideal para cada bruxo, o que não quer dizer que um bruxo não possa utilizar outra varinha que não seja ideal para ele. Ele pode, mas com a varinha ideal, com certeza os resultados serão muito mais satisfatórios. Nem todo artesão de varinha segue essa ideologia de que existe uma combinação perfeita de varinha para um bruxo. Alguns artesãos usam apenas um único núcleo para fazer todas as suas varinhas. Como, por exemplo, Chicoba Wolf, que vivia na América do Norte e suas varinhas tinham como núcleo a pena da cauda de Thunderbird, do pássaro trovão. Segundo Olivaras, cada varinha é única e o seu desempenho e características vão depender muito do bruxo que empunha, da madeira que ela é feita e principalmente do núcleo mágico. Além disso, a partir do momento que cada varinha encontra o seu dono ideal, ela passa a aprender e ensinar o seu parceiro humano. Apenas uma minoria de árvores pode fornecer madeira ideal para se usar na confecção de varinhas, assim como uma minoria de humanos podem fazer magia. Um artesão de varinhas leva anos para entender e aprender quais são os tipos de árvore que podem ser usados na confecção desses artefatos. Mas um detalhe que acaba facilitando e demonstrando se aquela árvore fornece uma boa madeira para a confecção de varinhas é se em suas folhas tiverem ninhos de tronquilhos. Isso significa que aquela árvore é excelente para a confecção de varinhas, porque tronquilhos não habitam árvores comuns. Cada varinha é única e elas possuem diferentes tamanhos e formatos, mas nenhuma varinha tem o design mais interessante do que a varinha de um dos maiores bruxos das trevas que já existiu, Lord Voldemort. Quando era apenas Tom Riddle, aos 11 anos o jovem bruxo foi no Beco Diagonal comprar os seus materiais e comprou a sua varinha na loja do Olivaras. A varinha que escolheu Tom Riddle continha um núcleo mágico extremamente raro, a pena da cauda de uma fênix, especificamente a Fawkes, fênix que pertencia ao Dumbledore. A madeira utilizada na confecção dessa varinha foi teixo. A pena de fênix era um dos núcleos mais raros que o Olivaras trabalhava. Esse núcleo é capaz de desenvolver um alcance muito maior em magia do que os outros dois utilizados pelo bruxo, como cabelo de unicórnio e fibra de coração de dragão. Embora a pena de fênix possa demorar um pouco mais do que os outros núcleos para demonstrar isso. As varinhas com o núcleo de pena de fênix têm uma certa iniciativa, às vezes reagindo por conta própria, uma qualidade que alguns bruxos não gostam. E as varinhas de pena de fênix sempre foram as mais exigentes quando se tratavam de proprietários em potencial. Afinal, a criatura que a pena foi tirada é uma criatura totalmente independente, que escolhe a pessoa a qual ela vai ser leal. Então isso influencia muito na varinha. As varinhas com pena de fênix são as mais difíceis de se domar, e para conquistar a lealdade dela era muito difícil. Sem contar que a fênix é uma criatura que representa a renovação. É a criatura que ao morrer pega fogo e então renasce das cinzas, criando um ciclo de imortalidade. Já a madeira utilizada na confecção da varinha de Riddle era teixo, e isso torna tudo muito mais interessante. O fato de praticamente todas as partes dessa espécie de árvore serem tóxicas contribuiu para que diferentes culturas ao longo da história adicionassem o teixo à sua mitologia. Desde muito tempo que
particularmente na Europa, o teixo é uma árvore associada à morte, além de ser uma das árvores mais comumente encontradas em cemitérios. O fato dessa madeira ser utilizada na varinha do Voldemort, ser associada à morte e sua toxicidade, que muitas vezes fez essa árvore ser chamada como a árvore do veneno mortal, não é por acaso. Quantas vidas foram tiradas por Voldemort utilizando aquela varinha? Uma árvore considerada mortal, uma varinha feita dessa árvore que de fato matou muita gente. Mas os fatos interessantes sobre o teixo não param por aqui. Uma das características do teixo é a sua longevidade. Por isso elas também são associadas à vida eterna, que era o que o Voldemort buscava. Infringindo as leis naturais da magia, Voldemort divide a alma, rompe a alma, criando Horcruxes, a fim de se manter vivo, de se tornar imortal. E um outro aspecto também muito interessante sobre o teixo é que essa árvore tem a capacidade de, mesmo depois de cortado, dar origem a uma nova árvore, sejam pelos rebentos que acabam despontando no cepo ou ao ter qualquer parte enterrada, como caule, raízes, ramo, o que, mais uma vez, é muito interessante, diz muito, porque o Voldemort, pelo fato de ter feito Horcruxes, mesmo com o seu corpo destruído, teve a capacidade de renascer com um novo corpo, assim como o teixo, que era capaz de renascer com apenas um pedaço da árvore. Então a varinha de Voldemort não é interessante somente pelo seu design, mas também pelo seu grande simbolismo que conversa diretamente com a origem e história do personagem. E falando em design, o modelo da varinha do Voldemort é com certeza a mais ameaçadora que foi feita para os filmes. Porque sim, apesar de ser uma varinha muito legal, ela tem essa aparência somente nos filmes, realmente para passar esse ar de maldade do Voldemort. A varinha parece ter sido esculpida de um único osso humano, um formato de varinha bastante maléfico que foi pensado para os filmes, justamente fazendo toda a ligação com os aspectos descritos na varinha do Voldemort, justamente pela varinha ser da madeira de teixo, que é associada à morte. E o que é mais simbólico quando a gente fala de morte do que ossos, do que esqueleto humano? Tudo que você vai ver que é relacionado à morte praticamente tem um esqueleto simbolizando. Embora no livro não é descrito que ela tenha esse design, com certeza esse é um dos grandes acertos do filme, que conversa muito aí com todas as características da varinha. Então é por isso que a varinha de Voldemort parece um osso. E aí, curtiu saber disso? Então deixa o seu like aqui nesse episódio, deixa o seu comentário, é muito importante que você deixe o seu comentário aqui, porque faz toda a diferença. E se você puder, compartilhe esse vídeo também. A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito feito.